Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4, e o nosso tema é o uso virtuoso dos bens materiais. Irmãos, é muito importante que nós venhamos adquirir bens materiais, como o apóstolo Paulo fala, nós também ter que trabalhar, mas não se apegar a eles, não achar que eles é questão de nossa salvação ou alguma coisa que nós obtemos no reino dos céus. Deus proporciona que nós venhamos ter bens materiais, só que nós venhamos ter o quê? Virtude ao usá-los, virtude para possuí-los, né? Não ter um apego aos bens materiais. No nosso texto do dia, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então, a incerteza das riquezas é a questão, meus irmãos, que a gente já sabe. Um dia a gente pode ter uma situação boa, pode ter um prejuízo, mas não colocar nossa força, não confiar nas riquezas, não confiar naquilo, meus irmãos, que é passageiro, mas sim confiar em Deus, porque através de Deus nós gozamos o quê? A paz, nós gozamos a presença do Senhor Jesus. A nossa síntese, nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. É como nós estávamos falando, que o apóstolo Paulo vai vir falar à igreja de Tessalônica, que tem que trabalhar e trabalhar honestamente. Nós temos que ser honestos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no cotidiano. Então nós temos que trabalhar. O homem precisa trabalhar, o homem tem que trabalhar. Mas nessa época aqui da igreja de Tessalônica achavam que Jesus ia voltar, não precisavam trabalhar mais. Não, nós temos que trabalhar. O nosso texto bíblico que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 13, diz assim: mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O apóstolo Paulo ele trabalhava, ele tinha o ofício de fazer tendas, vendia tendas. Então o ofício dele ele tinha uma forma de sustento, porque ele diz mesmo, não é para mim ser pesado a ninguém. Então o apóstolo Paulo ele trabalhava para que não fosse pesado às igrejas, para que não fosse pesado aos irmãos. Então o apóstolo Paulo trabalha, ele está dizendo para a igreja de Tessalônica: olha, não fica querendo ficar na aba, né, como nós usamos agir, a aba dos outros, não. Faça a sua parte, não fique na aba do pai, da mãe. Nós temos que ter uma independência financeira, temos que buscar a nossa independência financeira. Mesmo depois de família, às vezes o homem é casado, às vezes depende ainda do pai, da mãe ou a mulher. Mas aqui o apóstolo Paulo, a lição vai tratar disso também, mas aqui o apóstolo Paulo fala: olha, trabalhe, né, para a igreja de Tessalônica. Ele já estava esperando Jesus, não precisa trabalhar mais, agora Jesus vai voltar, agora que não trabalha, a vida continua, segue a vida, os projetos, os objetivos. Já para 1 Timóteo 6, 16 e 17 diz assim, aí aquele versículo que nós damos no nosso texto áureo, e o versículo diz: que façam bem, enriqueçam e boas obras repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ou seja, os bens que vêm nas mãos dele, os bens que vierem nas mãos daqueles que têm uma condição, que tiveram uma possibilidade melhor de ganho, tem que repartir com os demais. Não a forma de, então eu tenho que trabalhar para sustentar outro. Não é isso, irmãos. É que às vezes tem pessoas que a gente sabe que não teve a mesma oportunidade que nós, a mesma oportunidade que outros, de ter uma oportunidade para ter uma condição financeira melhor, mas é um trabalhador, é um homem responsável, um homem ou uma mulher responsável. Então é isso que ele está dizendo, olha, repartir. Já no tópico 1, o cristão deve viver com o seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho. O problema do abandono do trabalho pelos tessalonicenses. Eles já esperavam Cristo, estavam esperando já e queriam ficar na dependência. Mas o apóstolo Paulo fala: não, peraí, vocês têm que continuar trabalhando, a atividade continua.
Em Coríntio, após reencontrar Timóteo, Paulo enviou à igreja em Tessalônica, a fim de auxiliar aquela igreja e resolver alguns problemas. Que problemas eram esses? Esses tipos de problemas, né? Que alguns, é claro, eram ricos, outros não queriam trabalhar, ou outros queriam ficar na aba dos ricos. Então os ricos ajudavam na igreja, mas viu que tinha pessoas que estavam querendo tomar ocasião, de repente pararam de ajudar e ficaram mais ou menos assim. Então o apóstolo Paulo está conscientizando aqueles irmãos para que continue fazendo aquilo que tem que ser feito, ou seja, trabalhando. O homem precisa trabalhar. É dever do homem trabalhar. Claro, muitos vivem da obra, muitos vivem pregando, que se vira de qualquer forma, mas é bom que esses pregadores não seja pesado às igrejas. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não seja pesado a ninguém. Ele não foi pesado, ele nos dá o exemplo de ninguém ser pesado a outrem. No tópico 2, eu li a parte do tópico 1, mas o tópico 2 não. A parte 2, Paulo chama a atenção para o seu próprio exemplo. Paulo, para reforçar o que iria falar na sequência, chama a atenção para o seu próprio exemplo enquanto conviveu com os Tessalonicenses. Irmãos, um dos maiores homens da Bíblia, o apóstolo que mais fundou igrejas, o homem que teve praticamente metade do Novo Testamento foi de autoria dele. Ele trabalhava, ele produzia para que por seu próprio sustento, para não ser pesado a ninguém, para ficar na aba de ninguém. Então o apóstolo Paulo fala, olha, siga o meu exemplo, olha, veja como eu faço, eu continuo trabalhando. Eu tenho as igrejas, eu tenho que escrever cartas, eu tenho que conversar com os irmãos, mas eu também trabalho, eu também me sustento, eu também procuro fazer algo para que eu consiga me sustentar. Claro, ele ficou preso, a igreja de Filipos o ajudou muito, mas foi uma ocasião, porque ele sempre diz, olha, trabalhar tem que ser autônomo, o homem tem que ter uma autonomia financeira no sentido de ter recursos, não depender das igrejas. Nesse caso aqui, ele não dependia, claro, recebia ofertas para suas viagens, com certeza quando estava em viagens, ele não estava fazendo tendas. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo chama para seguir o exemplo dele. O tópico 3, parte 3, ociosidade dos Tessalonicenses é condenada. Na primeira carta, Paulo já havia exortado os Tessalonicenses a trabalhar, né? Essa palavra tem referência, aí vai dizer aqui, ó, no versículo 6, Paulo repete uma palavra potente, mando-vos utilizada em outros momentos também. O apóstolo Paulo exortando, mandando eles a trabalhar, vocês precisam trabalhar. Na última parte aqui, uma das últimas partes, fica evidenciada a seriedade do assunto. Então nós vemos que existia uma seriedade, o apóstolo Paulo não estava brincando, não estava sugerindo que eles trabalhassem, o apóstolo Paulo estava mandando que eles trabalhassem. O apóstolo Paulo falou, vocês precisam trabalhar, vocês precisam fazer algo. Irmãos, não é errado, como nós sempre, quem já conhece o meu canal, quem já conhece a linha de raciocínio que normalmente eu passo para os irmãos sabe. A questão não é ficar preso ao trabalho, não é ficar preso aos estudos, não é ficar preso aos bens materiais, que nós já estudamos isso nas primeiras lições, nós estamos na lição 4. Mas a questão às vezes é ficar preso, é ficar refém, é ficar submisso. No caso dessa submissão, é ficar totalmente dependente dos pais. O homem nunca estuda, nunca faz um curso técnico, nunca procura desenvolver profissionalmente. Não é que desenvolver profissionalmente deixar a igreja, deixar os afazeres da igreja. Não, tem que ser uma coisa que tem que ter equilíbrio. E aqui, no tópico 2, o cristão não deve colocar sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. O cuidado com o desejo de acumular riqueza. Então aqui ele está dizendo que deveria trabalhar. Mas aqui no tópico 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo falando para Timóteo, olha, não acumular riquezas no sentido de não desfrutar. Às vezes a pessoa deixa de comer, deixa de beber, deixa de viver para poder ter o seu primeiro milhão no banco, né? É claro, meus irmãos, objetivos existem. De repente você fala, olha, eu vou trabalhar 3 anos aí, puxar um ritmo para conseguir minha casa, 5 anos na faculdade, eu vou para a igreja, eu vou me disponibilizar para ir para a igreja, mas vou ter que conciliar bem os horários. São objetivos. Agora, não acumular riquezas para você se cercar delas e dizer, e no caso vir uma soberba,
vinha uma altivez no coração, dizendo, não, agora comigo está tudo certo. Como aquele rico, olha, meus celeiros estão cheios, agora pobre alma, pode até morrer que está tudo certo, tudo tranquilo. E aí o que a palavra vem após? Louco, essa noite te pedi a tua alma, o que tem preparado? Para quem será? Nós temos que preparar aquilo que nós temos para quê? Para a glória de Deus, para ofertar na igreja, para ajudar os irmãos, para ajudar a nossa família, para usufruirmos dessa condição. É por isso que nós temos que às vezes Deus permite que a gente venha ter uma condição financeira. Mas no caso, as pessoas acumular riquezas e achar por fato de ter riquezas, nada vai os atingir. Irmãos, as pessoas mais infelizes, que mais gastam dinheiro com psicólogos e psiquiatras, são os ricos. As pessoas que se suicidam normalmente são filhos de ricos, são pessoas ricas. É claro, você vai dizer, mas que está medindo a população rica, não está medindo a população pobre. Mas os maiores índices de suicídio são de países ricos. E países pobres também eles medem esse índice, mas nos países ricos são muito maiores o índice de suicídio. Então veja que não é pelo fato de ter um acúmulo de riquezas que a pessoa está imune às situações dessa vida. Não está. Todos nós estamos sujeitos às questões, às situações que nos rodeiam e que pode prejudicar a nossa vida. No tópico 3, tópico 2, parte 2, o cristão altivo não entrará no reino de Deus. A condição social e financeira de uma pessoa não é o determinante para a vida eterna com Deus. Né? Irmãos, então vamos parar, como já falamos no começo da aula, que esse negócio, que essa teologia da prosperidade, que só diz que a pessoa tem Deus no coração, que a pessoa tem Deus, se ela for próspera. Se ela não for próspera, ela não tem Deus, ela é amaldiçoada, a maldição hereditária, não tem nada disso. O que tem é que às vezes as pessoas, uns têm, outros não têm. Uns conseguem alcançar certos patamares financeiros, outros não conseguem. Algumas pessoas já vêm de linhagem, já de condição financeira boa, família rica, outros não. Irmãos, isso aí é o sol nasce para todos, a chuva cai na cabeça de todos. Então a gente acha que, claro, nós buscamos a Deus, queremos ser abençoados, a paz, a presença de Deus pode mudar o nosso curso da nossa vida, mas infelizmente o mundo é assim. Eu não queria dizer isso para os irmãos, mas é assim mesmo. Não tem o que fazer. A gente sofre, vê o ímpio prospera, e às vezes o justo está passando por dificuldade, e às vezes o justo está passando por dificuldade e o ímpio está passando por dificuldade, o justo prospera. Mas a lei deveria ser assim, o justo prosperar, o ímpio passar dificuldade. Não é assim, meus irmãos. Nós temos que entender que isso não é medida para nós entrarmos no reino de Deus. O que nos dá o direito de entrar no reino de Deus, claro, é a morte de Jesus na cruz do Calvário e depois aquilo que nós estamos decidindo para a nossa vida. Não nos apegarmos, cumprirmos a palavra de Deus conforme tem que ser cumprida. E aqui, no tópico 3, o cristão deve depositar suas esperanças em Deus e usar o dinheiro para o bem. O que bem, meus irmãos? A pessoa se sentir bem, não ser uma pessoa consumista, como vai dizer aqui, mas ser uma pessoa que consegue usufruir do seu dinheiro, consegue fazer uma viagem com a família, consegue dar um conforto para a sua família, o pai de família consegue dar um conforto para a sua família, você jovem, você consegue usufruir com bênção, com muita sabedoria, abençoando os seus pais. Se você for já pai de família, abençoando a sua família. Se você não tem filhos, abençoando a sua esposa ou a mulher também. Então veja que a mulher abençoando o esposo. Então o dinheiro, os valores, nós não podemos depositar a nossa esperança, achar que nós, pelo fato de termos uma condição, nós não, eu não tenho, mas as pessoas que têm uma condição financeira melhor, achar que são melhores do que as outras. Porque você está depositando a sua confiança achando que você é aquilo que você tem. Infelizmente hoje as pessoas são medidas por aquilo que tem e não por aquilo do que de fato é. E aqui o Senhor Jesus em Mateus 6, 9, 21 adverte que quando entesourar ou acumular bens no céu, como discípulos de Jesus precisamos aprender a acumular tesouros com sólidos fundamentos para serem desfrutados no céu. Ou seja, acumular tesouros no céu onde a traça nem o ladrão rouba. Então Jesus está falando, olha, acumule tesouros nos céus, faça o bem, faça a obra de Deus, abençoe as pessoas, não seja avarento, não seja egoísta, porque aquilo que Deus nos dá não é nosso, é dele, ele só nos concede para nós usufruirmos dessa vida, mas é dele. Nós temos que usar os bens que vêm às nossas mãos
com muita sabedoria, e não nos apegar a ele, não colocar a nossa confiança nesses bens. E aqui no nossa conclusão diz assim: na lição de hoje aprendemos que precisamos depositar nossa esperança em Deus, que é soberano e fiel, e não na incerteza das riquezas, pois elas são perecíveis e podem ser tiradas a qualquer momento. Que esse aprendizado nos aproxime mais de Deus e de nossos irmãos. Então, a qualquer momento essas pessoas ficam pobres. Muitas pessoas, como a queda da Bolsa de Valores de 1950, se mataram, se suicidaram. Em 2008, 2009, 2010, os países ricos entraram em crise. Muitas pessoas se suicidou porque viu seus ganhos diminuírem muito. Então veja que não podemos colocar a nossa confiança nessas riquezas. É o que o Senhor Jesus está falando. Porque as riquezas são passageiras. O que fica é a presença, a graça e o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.